Glória a Deus. Eu saúdo todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita Deus. Eita Jesus. Quando chega essa hora dá um frio, o coração bate forte, mas tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em Jeremias. De primeira Jeremias, que é o chamado de Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Glória a ti. O Senhor, porém, lhe disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, a você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né? O Senhor diz logo: estou com você para proteger. Ele está comigo e com todos, protegendo. Então, Jeremias era filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, na terra de Benjamim. Era um sacerdote conhecido. Ele recebeu do Senhor o chamado como profeta. E o chamado de Deus nós temos que cumprir. Ele recebeu o chamado Benjamim como profeta de visão e também, na minha concepção, mensageiro de Deus. Porque ele foi chamado para profetizar na vida das pessoas, para ver, para mandar mensagem que Deus ordenasse. Então ele era um profeta mensageiro e um profeta de visão. Glória a Deus. Antes de Jeremias se formar no ventre de sua mãe, já foi escolhido por Deus. Que coisa linda! Antes de se formar já foi escolhido. Eu e você também fomos escolhidos por Deus. Por isso que estamos aqui. Quando Jesus disse a Jeremias que tinha separado e designado profeta às nações, Jeremias respondeu ao Senhor Jesus que não sabia falar e ainda era jovem. Mas Deus quer saber de idade de ninguém. Se ele mandou, mandou. Então a gente tem de fazer o que ele vai ordenar. A escolha é de Deus e não é minha nem é sua. Não tenha medo. Se Deus lhe escolheu, ele lhe capacita. Ele lhe capacita, ele lhe escolheu. É assim que diz a Bíblia: ele capacita os seus. Ele se responsabiliza. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de todo sempre. Jeremias foi profeta de visão e de mensagem da palavra de Deus. Mas a gente sabe que sempre dá um temor quando vemos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até passar algo que Deus nos mandou. É uma coisa que a gente fica, somos até covardes. Já pedi muito perdão ao Senhor por isso, porque Deus por 2 vezes, não é sempre, foi 2 vezes que o Senhor falou comigo para mandar um recado, e esse recado foi logo para quê? Para uma pastora. Irmãos, eu sou franca a dizer, eu tremia, eu não sabia o que fazia. Ia saindo da igreja
Saí ainda da igreja e não passei o recado, com medo. Quando eu cheguei a botar o pé no meio-fio, assim, na rua, Deus me pegou, me deu uma virada. E eu fui até ela e falei o que Jesus tinha mandado. Quando foi no outro dia, foi confirmada, o que Jesus mandou dizer, foi confirmada pela boca de outra pessoa, de outra igreja. Eu ali fiquei mais regozijada com aquilo. Mas é difícil. A segunda vez, tem uns dois, 3 anos, de novo a mesma coisa para um pastor. Eu passei a noite toda sem saber o que fazer. Porque a gente fica logo, a gente se acha pequeno. A gente se acha ninguém para falar. Porque a gente fica, às vezes, com dúvida, será que é de mim? Será que é de Deus? Eu acho que isso é normal ainda do homem. Mas só que Deus, Ele faz você saber que é dele. Eu passei a noite, o dia, quando foi perto do meu dia, eu fui. E passei o recado. E essas 2 vezes vieram se cumprir o que Deus tinha mandado eu falar. E depois o próprio disse na igreja, eu digo, glória a Deus, Deus o Senhor é todo poderoso, o Senhor é demais, lindo, cheiroso. E é assim que Deus faz, então Ele capacita. Não tenha medo, Ele capacita. Como aqui no versículo 11, e Jesus perguntou a Jeremias, o que está vendo, Jeremias? Ele respondeu, um ramo de amendoeira, ou uma vara da amendoeira, como tem Bíblia que diz vara, tu diz ramo. Mas uma vez Jesus também perguntou a Jeremias o que ele estava vendo. E ele mais uma vez respondeu que estava vendo uma panela inclinada do norte para cá. Aí foi depois que um profeta de visão. Glória a Deus, aleluia. E aqui vem também quando Jesus fala com Jeremias, vá dizer-lhe tudo o que eu lhe ordenar. Aí já o quê? Um profeta de mensagem, um profeta mensageiro. Porque Jesus mandou ele levar a palavra, ele vai levar a mensagem de Deus. Então ali é o profeta mensageiro. Como também no versículo aqui 18, nos diz que Jeremias, eu faço de você uma cidade fortalecida, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Oh, glória a Deus! Quem derruba este homem de Deus? Ninguém. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que ele faz, do que ele diz. Glória a ti, Senhor. Na Bíblia também nos fala que temos 2 tipos de chamado. Nós temos um chamado universal e temos um chamado individual, que tem uma diferença. Que o chamado universal se refere a todos os evangélicos. A nós todos somos chamados à santidade. Agora cabe a cada um de nós fazer por onde sejamos a cada dia mais santos. Porque a palavra diz que somos filhos de santos, somos também santos. E também o chamado individual quer dizer o quê? É um chamado especial para um evangelho, só para uma pessoa. Que ele tem um chamado para servir, uma função na igreja, participar daquelas coisas da igreja, ou na sociedade. Já tem os que são chamados para quê? Para ser apóstolo, profeta, pastor, evangelistas. E são assim, cada um tem um chamado determinado por Jesus, o nosso Criador. Eu tive um chamado, eu posso até dizer, não sei se eu tive ou tenho um chamado. Só que esse chamado eu assumi por algum tempo e depois o homem me suspendeu. Eu sofri muito e até hoje ainda não estou bem.
Não gosto nem muito assim de falar, porque ainda fico triste. Porque eu amo trabalhar para Jesus. E gosto de fazer tudo perfeito para Jesus. Faço o máximo para fazer com perfeição. Que se a gente faz para o homem, quer fazer perfeito, imagine para Deus. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Então, eu na igreja, eu limpava as cadeiras. Eu era a porteira de círculo de oração. Ali, eu limpava a igreja, fazia aquela caixa para botar os pedidos. Era eu que queimava aqueles pedidos. Era eu que fazia o pão da Santa Ceia. Era eu ali que cantava no coral. Isso tudo, meus irmãos, eu fui suspensa. Hoje eu não tenho oportunidade nem para levar a palavra do Senhor quando estou no culto. Chorei muito e triste. Minha filha dizia: mãe, não é assim. Era um dia quando ela falou: mãe, Deus lhe disse que a senhora ia fazer o pão, era só para a sua igreja? Eu disse: não, quero pão sem fermento. Ela disse: não. Então pronto, mãe. Se foi Deus que lhe mandou, alguém vai lhe pedir para a senhora fazer. Mas eu não queria nem entender, ali eu só chorava. Foi tanto, meus irmãos, que eu tive um pré-infarto. Por causa dessas coisas, que eu sou uma pessoa que quando eu gosto, eu amo de paixão, eu fico ali, apesar dessas coisas. Eu sou uma pessoa, assim, muito amiga, não sei como eu sou, meu Deus. Já até eu não quero ser assim, porque eu sofro muito. Quando eu gosto das pessoas, eu me apego. Quando eu me apego muito. Então, por isso, eu tive numa igreja e saí já por causa disso, por dizendo que eu queria ser rica. Era rica, porque eu gosto de ajudar o próximo. Nessa outra que eu estou, está fazendo a mesma coisa. E muita tribulação, muita conversa. E eu ali não aguento, e fiquei dizendo: eu vou sair. Mas quando eu ia preparada de casa, alguém lá falava pela boca do Senhor que eu ia ficar ali, porque Deus ia me honrar ali. Que aquelas pessoas que estavam falando de mim, levantando falso testemunho, ia ter uma mudança. E eu continuo lá e já estou vendo o agir de Deus, já estão hoje se chegando para mim, mas eu ainda não estou com meu coração totalmente aberto. Eu ainda estou com uma coisinha dentro de mim. E eu peço todos os dias ao Senhor para tirar essa mágoa, porque eu sei que não me leva a nada. Quando minha filha foi essa semana, foi na terça-feira, para o círculo de oração, e lá eu me senti mal. Comecei me sentindo mal. Aí a minha filha voltou: o que foi, mas eu não estou bem. Eu disse: neném, minha filha, estou igual no dia que eu tive um pré-infarto. Ela disse: mãe, e o gente? Eu disse: peraí, eu me olhei e fui pedir a Deus. Se for dele que continuasse, não fosse tirasse, aí eu orei ao Senhor. Foi indo, eu sei, quando eu saí da igreja, eu já estava bem, graças a Deus, que Deus me deu um livramento. Assim falou a nossa missionária Marilene, que Deus já cortou o laço de infarto, eu estava cortando. Então, ele tinha cortado, porque eu senti que quando ela falou, foi comigo. Eu senti aqui que foi comigo. Mas, uma coisa séria, se for teve o chamado de Deus e o homem cortou o meu chamado, eu só digo uma coisa: eles estão na mão do Senhor. Eles façam o que quiserem, porque quem errou foram eles. Agora, ainda mais com mentira, quando veio me tirar de fazer o pão, sabe? Porque o pão, eu vou ver se é mais barato comprando, eles vão já pronto na internet, ou fazer. Eu só olhei, está bem, não respondi nada. Por quê? Porque quem comprava, quem fazia, era eu. Quem comprava o suco de uva, tudo era eu. Quem arrumava a mesa era eu. Tudo era eu que fazia com o maior prazer na vida. Eu que comprei tudo para arrumação e fui dispensada assim. Quando foi esse mês, agora que era para arrumar,
a mesa já veio. Deus me avisou antes. Eu estava dormindo e o Senhor Jesus me colocou em mim que eu não ia arrumar aquela mesa. Quando eu acordei, já orei, fui para o celular, estava a mensagem. Que não precisava eu arrumar, porque já tinham ido mais cedo e se arrumaram. Eu só fui dizer amém, varoa. E pronto, eu fiquei melhor, porque Deus já tinha me avisado. Mas é assim. Mas hoje eu faço, já faço o pãozinho para mais 2 igrejas, já fui arrumar ceia, a mesa da ceia mais para mais uma igreja, e é desse jeito, já fiz a caixa para recolher os pedidos de oração, já fiz para as 3 a 4 igrejas, então eu estou fazendo a obra. Quando eu pensei em uma coisa que eu não estava tendo oportunidade, encontrei com o irmão Abel, lá no hospital, que trabalha lá, eu também, encontrei ele, e ele falou, minha irmã, foi a senhora que eu vi pregando na plataforma? Assim, foi, meu irmão. Eu disse, eu fiquei na dúvida, que bênção, você amém, Senhor? Aí ele me falou que já estava existindo outra, aí eu disse, eu aceito, meu irmão. Então Deus abriu essa porta, lá fecharam a janela para mim. Eu não só fico só sentada de banco, ouvindo. Amém. Está ótimo, porque eu estou viva, estou ali. Deus me deu esse privilégio de estar ali. Mas me deu agora para eu estar aqui, falando do amor de Deus para tanta gente, para Sergipe, para outros lugares. Oh, Jesus. Vamos voltar aqui à palavra. Então, é assim que faz. Então, eu quero dizer desse chamado. O primeiro chamado que teve foi Adão e Eva. E Adão e Eva desobedeceram, rejeitaram comendo o fruto da árvore do conhecimento. Outro também foi Moisés, um tremendo profeta, tentou fugir da responsabilidade de líder, de liderar os israelitas. Mas não precisa se esconder. Jesus te pega. Jesus pega eu e pega você. Tenha certeza disso. Quando a gente quer fugir, Jesus pega. Mas quando alguém lhe tira do seu, aí é quem Jesus vai pegar quem fez aquilo. Assim eu quero dizer também que Jonas foi outro que tentou escapar da ordem de Deus para pregar o evangelho em Nínive. Cada um deles pagaram o preço pela desobediência do seu chamado. Jonas foi lançado ao mar e engolido por um peixe. Como está escrito em Mateus. Mateus 12:40. Está escrito lá que esse peixe grande, que outras Bíblias falam, era uma baleia. Está escrito em Mateus 12:40, que era uma baleia esse peixe grande. Então, depois dele ser engolido, passou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E ele veio a se arrepender e pedir misericórdia a Jesus. E Deus ordenou ao peixe. E ele vomitou Jonas em terra firme. E ele foi fazer o que o Senhor tinha lhe ordenado. Olha como faz. Não fuja do seu chamado, que Jesus te pega. Então, para finalizar, eu quero dizer, o chamado de Deus não é uma escolha pessoal, é um chamado de Deus. Não é você que quer, não é o outro que está lhe chamando. É um chamado especial. O chamado de Deus é uma escolha de Deus. E não uma convocação. Né? Uma escolha e sim também uma convocação especial que Deus tem para mim e para você, para cada um de nós. Vamos refletir. O amor de Cristo é eterno. Esse é o amor dele que está
Você porque o vigor, sacanha, que fazemos. Deus sempre está comigo, na alegria ou na dor. É o amigo verdadeiro, Ele é meu protetor. Ele é o amigo certo, em quem posso confiar. Ele sempre está comigo, está pronto para me ajudar. Deus sempre está comigo, na alegria ou na dor. É o amigo verdadeiro, Ele é meu Obrigada, Deus, por eu estar de pé, por a minha vida, pela vida dos meus. Sempre contigo eu E assim, Senhor Jesus, quero dizer, irmãos, não fuja do chamado. Não fuja, porque o chamado Deus só dá a quem merece, quem vive com Ele, quem está ali orando, jejuando, fazendo o do Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.